abençoe, pastor. Muito obrigado. O inimigo quase nos roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias. E como um pedaço de cana ele nos mastigou, e em bagaço se arrastamos até a igreja, onde encontramos Jesus. Quem sabe canta: Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo. A fumaça do demônio alucinou-me, e a coisa branca arrastou-me até a miséria. Foi sim, tudo que era bom de mim se afastou. Então decidi pôr um fim à minha história. Eu decidi morrer. Foi quando veio um crente e me falou de Deus. Aleluia! Oh glória! De um amigo que resolveria os meus problemas. Foi quando veio um homem e me falou de Deus. Oh glória! Foi sim, de um amigo que resolveria os meus dilemas. Ele me falou de Jesus, Jesus, aleluia! O bom Cristo, Jesus Cristo. E em bagaços o inimigo nos deixou. Cristo. Foi quando um bom homem me falou de Deus, Jesus Cristo. Oh, glória. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Já que os irmãos se encontram de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 19, versículo de número 2. Enquanto os irmãos localizem o texto bíblico, quero aproveitar para fazer os meus agradecimentos. Louvo a Deus pela vida do pastor local, pastor Anderson. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu amigo, a tua casa, de uma forma poderosa. Pelos pastores que estão aí na frente, dos jovens, pastor Milton, pastor Tiago Sacramento, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, da família de vocês, de uma forma poderosa. Os pastores que estão aqui na minha retaguarda, ministro de Cristo Jesus, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, o ministério, de uma forma impactante. Deus seja louvado. Minha esposa não me acompanha nesta noite, mas trago a paz dela. Acredito que ela está acompanhando pelas redes sociais. Que os irmãos venham sair daqui na presença de Jesus. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que se encontram aqui, os jovens. Fico muito feliz quando eu vejo a juventude louvando a Deus. Para mim é uma honra, é um privilégio, porque eu sei o quanto duro é um jovem estar aqui na casa do Senhor. Então que Deus venha abençoar a vida de vocês. Está tudo muito lindo, eu sinto a presença de Deus aqui. O trabalho está extraordinário para Jesus. Passo a oportunidade ao presbítero Arthur, para que assim ele possa também fazer os seus agradecimentos. Meus irmãos, a paz do Senhor. O motivo é de alegria e o privilégio é nosso de poder estar aqui nesta casa de oração para juntos adorarmos a Deus. Tomo das palavras do meu irmão as minhas. Eu louvo a Deus por este ministério, por esta casa de oração, por estarmos aqui para verbalizarmos a palavra do Senhor. Confesso para a igreja que é um privilégio, né, varão?
Vai ser a primeira vez que vamos pregar assim e Deus vai nos dar graça. Amém, meus irmãos? Quantos localizaram o texto bíblico pode dizer amém? Lucas 19, somente o versículo de número 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Podei-vos assentar. Queridos irmãos, nessa noite nós temos aqui o compromisso para mostrar para a igreja, para vocês, as 3 características que afasta os jovens da presença de Deus. Através desse texto, nós iremos mostrar para vocês que existem 3 características fundamentais que um jovem ele passa a deixar de seguir a Jesus. A primeira é a fama, a segunda, o poder, e a terceira, o dinheiro. Quando nos tratamos sobre a fama, nós estamos vivendo em um século onde a gente vê as pessoas em todo momento buscando a fama, buscando a popularidade. Não é que essas 3 coisas têm apenas o seu lado negativo, não é isso. Ela tem também o seu lado positivo. Vai da pessoa que está possuindo uma dessas características, como se lidar diante dessa circunstância. Quando o assunto é fama, nós estamos em um cenário muito perigoso. Por quê? As pessoas estão fazendo de tudo para obter fama, para obter aplausos humanos, e não liga o que vai fazer. O que elas querem é a fama. Então, quando uma mente não estruturada na palavra de Deus, ela tem acesso a essas coisas, ela vai começar a pisar no próximo, tudo para obter aquilo que o seu coração almeja. Por que é o coração? Porque vale lembrar que nós somos seres humanos, nós viemos de um tronco, todos nós somos frutos de Adão. A partir do momento que esse homem ele peca, todos nós somos pecadores. Por quê? Porque herdamos deste homem a natureza pecaminosa. Então a nossa carne, ela está comprometida. A nossa carne, ela declina pro pecado. Hoje eu estou aqui, mas se eu não prestar atenção no meu amanhã, eu não vou mais cultuar a Deus. Por quê? Por causa da carne. Mas é claro que nós temos a opção da escolha. Aí sim nasce o livre-arbítrio. Mas quando o homem presbítero Arthur, ele está diante desses recursos que o nosso jovem ele teve a oportunidade aqui, ele mesmo falou dos impedimentos que tem de estar na casa de Deus. Às vezes é um conforto dentro da casa, às vezes é um aparelho, um videogame que impede nós de vir, mas através da nossa escolha. Então nós estamos diante de um mundo onde tem muitos recursos para agradar a carne. Eu falei das 3 circunstâncias que impedem o jovem de adorar a Deus, afasta ele do Senhor. E essas 3 circunstâncias, por incrível que pareça, ela só alimenta o lado da carne. Então nós temos que tomar cuidado dia após dia para não cair nesse erro, para não cair nesse engano. É triste dizer, mas isso entrou dentro da igreja do Senhor. Como assim, irmão Tiago? Quantos de nós já não vimos irmãos nossos ajudando famílias que estão necessitadas, não tem um alimento para comer, o feijão acabou, mas antes de entregar a bênção, ele tira o smartphone do bolso, coloca na câmera frontal e registra tudo. Ele está ajudando uma pessoa, mas ao mesmo tempo está o constrangendo, colocando nas mídias, nas redes sociais. Então as pessoas elas estão preocupadas com a fama. Já disse que a fama não é o problema. Nós vamos aprender no decorrer da mensagem que a fama ela é um benefício maravilhoso para a vida do homem, quando se sabe usar. A Bíblia diz no começo dos evangelhos que quando Jesus, presbítero Arthur, ele começa a realizar curas, milagres,
milagres, prodígio. A Bíblia diz que a fama começou a percorrer por toda a cidade, ao ponto dos necessitados se aproximarem de Jesus. Mas quando não temos um foco acerca da fama, nós queremos parar o nosso irmão. Mas o mesmo Deus que está usando o irmão é o Deus que vai usar a tua vida. Parece que vejo o presbítero Arthur, os discípulos de João, chegando nele dizendo: João, aquele homem chamado Jesus está atraindo umas pessoas que você, João já sabia do propósito, João já sabia quem era, João já sabia o porquê que ele estava na terra. No livro de João, capítulo 3, versículo 30, ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Aqui João Batista não está falando da tua estatura, não, ele está falando da fama, ele está falando da popularidade. Sabe o que o João Batista está dizendo aqui em poucas palavras? Eu vim só para preparar o caminho. Quem vai brilhar é ele, quem pode aqui é ele, quem manda aqui é ele, quem comprou você aqui é ele. Então o primeiro passo que os jovens, que a igreja no geral tem que prestar atenção é nisso, é na fama. Ela não pode dominar você ao ponto de você querer pesar no seu irmão, porque quando a fama toma conta do meu coração, pregador Arthur, eu não venho mais pregar por alma, eu venho pregar por compartilhamento, eu venho pregar por visualizações, eu venho pregar por dinheiro. A partir do momento que o homem de Deus ele tem essas características, ele deixou de ser homem de Deus, porque o princípio do evangelho é que a palavra chega a toda criatura, não para mim ser glorificado, é pro nome do Senhor ser glorificado. Nós temos que tomar cuidado com esse ponto negativo quando não conseguimos controlar acerca da fama. Mas é claro também que tem o seu lado positivo. E o lado positivo aqui eu consegui transmitir com poucas palavras, que é anunciar Jesus, pregar Jesus. Eu falei da fama, mas tem também o poder. O poder é algo extraordinário. Nós temos que tomar cuidado, presbítero Arthur, com o poder. Porque fala para nós, presbítero Arthur, um homem que não toma cuidado com o poder, o tanto de danos que esse homem vai causar. Esse homem ele vai ser prepotente, ele vai pisar nos demais, principalmente daqueles que são seus liderados, aqueles que se encontram sobre o seu poderio. Mas o homem que tem o poder e que é guiado pelo Santo Espírito de Deus, ele vai saber conduzir da melhor forma, até na ordenança dele, na liderança dele. Os irmãos que se encontram sobre o seu poderio vão ver a graça de Deus, porque quando eu me atento para Jesus, eu fico maravilhado. E eu gosto da Bíblia, porque Mateus ele vai dizer, no livro que leva o seu nome, capítulo 11, versículo de número 29, disse-lhe Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde, não prepotente e orgulhoso, manso e humilde. E vocês fazendo isso, vocês vão achar para a alma de vocês descanso. Parece que vejo presbítero irmão Tiago, o apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, na sua primeira carta, capítulo 11, versículo de número 1: seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A partir do momento que a gente tem Cristo como modelo, a gente não vai agir de forma enganosa, a gente não vai usar o poder para pisar no irmão, a gente não vai ser, aleluia, aquele líder que só impõe e que nunca coloca a mão, porque o verdadeiro líder, pastor Anderson, é aquele que está na frente, aleluia, impulsionando os irmãos a marchar. Um verdadeiro líder, ele não fica só sentado na sua área de conforto, ele também vai com os irmãos para a área de confronto, porque ele sabe que Deus dará vitória. A pessoa que tem o poder e que é instrumentalizada pelo Santo Espírito de Deus, ela certamente será diferente. Aleluia. Louvado seja Deus. E é dessa forma, irmãos, que vai acontecendo se não tomarmos cuidado com a fama, com o poder.
a gente sai dos caminhos do Senhor. Porque quando olhamos para o mundo lá fora, a gente vê o mundo oferecendo tudo aquilo que a carne gosta, que a carne quer. Aí é difícil de você se manter na posição de cristão com os manjares que está sendo apresentado lá fora. Mas o homem de Deus, o jovem que é conduzido pela palavra, aquele que conhece, ele não se frustra porque ele conhece os verdadeiros planos. Falamos da fama, falamos do poder, mas tem também o dinheiro. E aqui, queridos irmãos, é aonde começa tudo acontecer de uma forma bastante minuciosa na vida de um cristão. Por quê? Porque a Bíblia, ela deixa bem claro acerca do dinheiro. Eu já vou deixar bem claro aqui que o dinheiro é bênção, o dinheiro é algo fantástico, o dinheiro é uma dádiva de Deus para o homem. Mas o apóstolo Paulo, quando vai falar com Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Pelo fato desse tal ser bom, as pessoas acabam amando. O problema está no amar o dinheiro. Não é ele que ordena o dinheiro passa a ordenar. Presbítero irmão Tiago, quem é que ama o dinheiro? Eu consegui diagnosticar que as pessoas que amam dinheiro, elas não doam, elas não dão dinheiro, não dizima, não oferta, não ajuda ninguém, porque ama. Aquele que ama não solta, ele quer só para ele. E esse amor vai levar muitas pessoas para um lugar ruim. Então nós temos que tomar cuidado com esse tripé que foi apresentado, sendo a fama, sendo o poder, sendo o dinheiro. Porque quando o homem de Deus, ele está capacitado, presbítero Arthur, ele pode ter fama, ele pode ter poder, ele pode ter dinheiro. Todo recurso que é dado a ele vai ser direcionado para o nome de Deus ser glorificado. Quando nos deparamos com uma pessoa que não tem essa estrutura, ela arruma um benefício, ela consegue trazer benefício para a comunidade, mas estufa o peito, olha para a vizinhança dizendo: só aconteceu porque eu pus a mão, só aconteceu porque eu dei, só aconteceu porque sou famoso, porque sou poderoso. Então o ego, ele começa a tomar conta da vida da pessoa. O orgulho vai ao extremo. Como não se lembrar de Naamã? Naamã, quando fica sabendo que a cura está em Samaria, não contente, ele leva todo aquele dinheiro, ele leva toda aquela fortuna. Para quê? Para quando ele voltar curado para a terra dele, para Síria, ele dizer: eu fui lá e comprei a cura, eu fui lá e paguei pela cura. Então quando não tomamos cuidado, a gente faz e fala que foi a força dos nossos braços. Mas o homem de Deus, ele sabe que todo dom, toda dádiva, todo livramento, todo progresso, ele não vem do homem, ele vem do céu. Eu só estou aqui porque Deus me sustentou, eu só estou nessa presença de vocês porque Deus me levantou. Então a glória não é do homem, a glória é de Deus. Presbítero Arthur, já que temos que tomar cuidado com o dinheiro, fala um pouco para nós acerca disso, meu querido. Oh glória! E quando eu olho para a Bíblia, eu fico impressionado, porque o texto sagrado diz no livro de Mateus que um certo jovem, ele era rico, e ele tem uma indagação dentro do seu coração. Pergunta essa que ele vai tentar receber ou obter a resposta indo até Jesus. E quando ele está de frente com o bom mestre, ele toma a palavra e vai dizer: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Cristo Jesus entra em cena, toma a palavra e diz: por que me chamaste bom? Há um só, a não ser Deus. Conhece tu o mandamento? Eu compreendo, presbítero irmão Tiago, que a pessoa que é rica, que a pessoa que sabe andar nessa terra como convém, segundo
segundo o ordenar de Deus, é a pessoa que anda esquadrada nas sagradas escrituras. Porque Davi, ele vai nos contar um segredo terrível. Ele vai dizer no Salmo por de número 119, versículo de número 105: guardei lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A partir do momento que você tem a palavra de Deus armazenada no seu coração, você vai saber para onde você deve ir, e você não vai ser enganado. Você vai andar por lugares difíceis, mas você não vai tropeçar. Por quê, irmão Arthur? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Quando eu me atento para isso, eu fico maravilhado, porque o mesmo salmista Davi, ele vai registrar no Salmo por de número 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A pergunta do bom mestre não é outra a não ser essa: conhece tu as escrituras? Meu Deus. Essa é a pergunta que não quer calar. Aleluia. Como purificar o mancebo os seus caminhos? Observando segundo a tua palavra. Glória a Deus. É palavra nas crianças, é palavra nos adolescentes, Aleluia. é palavra nos jovens, Oh, glória. é palavra no círculo de oração, É verdade. é palavra para as mulheres, é palavra para os homens, é palavras para as senhoras, é palavra para os senhores. A palavra de Deus, ela subsiste eternamente. A pergunta de Jesus não é outra a não ser essa: conhece tu as escrituras? Meu Deus. Aleluia. O que elas dizem, Jesus? Você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. É verdade. Você deve amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você deve honrar o teu pai, a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa para os seus dias serem longos na face da terra. Aí o jovem rico, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: isso, Jesus, eu faço desde a minha meninice. Aí Cristo olha para ele e diz: faça isso e viverás. Mas você quer ser perfeito? Meu Deus. Oh glória, você quer ser perfeito na minha presença? Vende tudo o que tem e dá aos pobres, e alcançará a perfeição. Meu Deus, é verdade. E o texto sagrado diz que ele saiu da presença de Jesus triste, porque ele tinha muitas propriedades. A pergunta que o Santo Espírito faz para nós na noite desse dia é: o que tem no seu coração? Porque na onde está ele, ali também estará o teu tesouro. Cristo Jesus te chamou, aleluia. E quando eu falo isso, eu fico maravilhado, porque o evangelista São Marcos, no capítulo 8, versículo de número 34, ele vai nos trazer à tona uma palavra confrontadora. O que ele vai dizer, irmão Arthur? Disse-lhe Jesus para a multidão: aquele que quer vir pós mim, Meu Deus, negue-se a si mesmo. Ele está fazendo o convite, pastor Tiago. Ele está sendo claro, direto. O que eu amo em Jesus, igreja, é isso. Ele é claro, ele é direto, ele é sucinto. Pastor Anderson, o nosso mestre, ele não ilude ninguém, ele não engana ninguém. Ele nunca prometeu um cristianismo sem dificuldades, ele nunca prometeu um cristianismo sem problemas. Mas certo é, nesses dias difíceis não haverá ausência da presença dele conosco. A palavra que não quer calar não é outra a não ser essa. Ele está fazendo o convite. Que convite é esse, irmão Arthur? Aquele que quer vir pós mim. glória a Ele Deus. não está obrigando ninguém. Aleluia. Ele está fazendo o convite, mas ele tem duas exigências. Quais são elas, irmão Arthur? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Aleluia. Foi isso que ele falou para o jovem rico: vende as suas propriedades, dá tudo para os pobres, aí você vem e siga-me. Será que estamos dispostos
abrir mão da nossa carne, do nosso conforto? Será que estamos dispostos a acordar de madrugada e orar para aquele que se encontra no submundo das drogas, do álcool, da prostituição, da jogatina, do engano, da vida torpe? Será que estamos dispostos a levarmos a palavra espiritual e o alimento sólido para aqueles que se encontram debaixo da ponte, do viaduto, até mesmo de uma cobertura de uma empresa, de uma loja? Eles estão carentes e com o ouvido sensível para ouvir: amigo, Jesus te ama. É verdade. Ele tem um plano terrível na sua vida. Então, quando eu me atento para a riqueza, eu compreendo, presbítero irmão Tiago, que a partir do momento que sabemos usar e somos direcionados pelo Santo Espírito de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantas pessoas, irmãos, vão aos necessitados e falam: olha, está aqui o dinheiro do teu aluguel, está aqui a compra, aqui está o Danone do teu filho, o leite. Quem enviou, pastor? Foi Deus. Aleluia! Porque Ele enviou para mim, pastor, porque Ele te ama, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Oh, glória! Oh, glória! E é dessa forma que nós vamos compreendendo Deus cuidando dos seus filhos através dos homens de Deus que está na terra. Deus usa nós para fazer a tua vontade. E ainda se tratando do dinheiro, eu me lembro de um jovem, de um homem que chegou em Jesus e falou: Senhor, conversa com meu irmão para que ele venha repartir a herança comigo. Aí Jesus olha para a multidão, já trazendo um ensino maravilhoso. Ele olha e fala: olha, um certo homem, meu Deus, com a mente fora do comum, rico, destruiu seus celeiros e construiu outros maiores e armazenou todos os seus bens lá dentro. Olha aí, Jesus. Muito mantimento. E ele disse para ele mesmo: a minha alma, eu posso descansar. Mas foi feita uma pergunta para ele. Meu Deus. Porque quando eu olho para essa história, eu fico admirado com os empresários, com os lojistas. Eu gosto de acompanhar o empreendimento, é coisa linda. Mas hoje eu conheço o verdadeiro investimento. Aleluia. Nós temos que estar em pauta nos dois. E o espiritual não pode falhar, ele é o primeiro. A pergunta é: louco, esta noite pedirão a tua alma. Meu Deus. O que tens preparado, para quem será? Aí Jesus termina dizendo: isso é tudo para aqueles que ajunta tesouro na terra, mas não é rico para com Deus. Ele não proibiu de ser rico na terra, mas tem que ser rico também com Deus. O maior investimento é o espiritual. Talvez você esteja aqui esta noite, não esteja nem trabalhando em uma empresa, mas eu tenho algo de Deus para dizer para você: o melhor investimento é o que você está fazendo aqui, é estar em pauta com o Senhor, porque o teu futuro está garantido. Esse investimento, a traça, o ferrugem não corrói. O ladrão vem, mas não rouba. Este investimento, o único que pode impedir ele de se realizar na tua vida é você mesmo, jovem. Daqui para frente você vai ver muitas coisas no mundo, muitos pratos no mundo, mas você vai levar em mente dizendo: o verdadeiro investimento é estar caminhando com Jesus. Aleluia! E o nosso Deus é justo. Eu gosto de frisar isso, porque quando a gente se atenta para o livro das Revelações, Apocalipse 22, versículo de número 12, está escrito da seguinte forma: eis que cedo venho, e comigo está o galardão para recompensar a cada um segundo a sua obra. O teu trabalho não é em vão no Senhor.
O teu trabalho não é em debalde com o Senhor. Continue trabalhando com dedicação, continue trabalhando com fidelidade, com alegria, animado, porque certamente Ele te recompensará. E quando a gente entra no texto, é maravilhoso, porque o versículo de número 1, o texto sagrado diz que Cristo Jesus está para adentrar, já se encontra dentro da cidade mais antiga da humanidade, chamada Jericó. E Cristo Jesus está transitando nessa cidade, indo rumo ao Gólgota, para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Então era necessário ele transitar na cidade chamada Jericó. Cristo Jesus está passando ali. Então possivelmente aquela era a última vez que ele ia transitar sobre aquela cidade. O texto sagrado diz, no versículo de número 2, que ali havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e era rico. Mas não adianta, amados irmãos, uma pessoa ter essas 3 qualidades que a gente frisou bem aqui. Quais são elas, irmão Arthur? A fama, o poder e o dinheiro. Se ela não tiver Jesus, haverá um vazio no seu peito, esperando a presença de Deus. E quando a gente olha para esse texto maravilhoso, a gente vai ficar perplexo, porque este homem que tem essas 3 qualidades que o mundo sem Deus busca incansavelmente, e para eles obter, presbítero irmão Tiago, essas características ou qualidades, eles matam, eles roubam, eles colocam para trás, eles fazem coisas terríveis. Mas esse homem que tinha essas 3 qualidades, ele tem um vazio no peito do tamanho de Jesus. E é incrível, irmãos, porque é aqui que abre os nossos olhos. Se Zaqueu era famoso, ele tinha poder e ele era rico, que vazio é esse? Olha aí. Porque muitas das vezes olhamos para nós mesmos e falamos: meu Deus, se eu tivesse uma boa fama, um certo poder, riqueza, eu tenho certeza que a tristeza não iria fazer parte da minha vida. Meu Deus. Muitas das vezes os jovens, eles se pegam se perguntando nesta questão. Mas aqui é apresentada a história deste homem que tem essas 3 características, qualidades, mas mesmo assim possui o vazio. O que é isso, presbítero Tiago? Ele era um bom investidor, ele era um bom organizador, ele tinha posses, mas espiritualmente ele estava sedento. Então é motivo de alegria estarmos aqui, caminhando com Jesus, porque só quem pode preencher esse vazio é Jesus, o Cristo. Aleluia. Por muito tempo, presbítero Arthur, eu andei longe dos caminhos do Senhor, e o meu foco principal era essas 3 qualidades: a fama, o poder e o dinheiro. Pelo um tempo da minha vida eu até consegui adquirir, tinha fama, tinha poder, tinha dinheiro, mas eu não tinha paz. E quando eu me deparei na Fundação Casa, naquela cela fria, aonde eu passei muitas necessidades, e decidi aceitar Jesus, estava sem fama, estava sem dinheiro, estava sem poder, mas a alegria que preencheu meu coração foi uma alegria inexplicável. O verdadeiro cristão, presbítero Arthur, ele anda aí fora de cabeça erguida, mesmo ele vendo a comunidade na bagunça, mesmo ele vendo a comunidade no pancadão, ele anda feliz. Por quê? Porque o vazio foi preenchido. Era isso que faltava em Zaqueu. Por que que o ser humano possui esse vazio? Porque quando Deus ele cria o homem no jardim do Éden, o homem ainda no boneco, ele precisa do fôlego de vida. Então a partícula de Deus, o Espírito de Deus passou a tomar conta da vida do homem. Então quando Adão ele comete o pecado, quando Deus se aproxima, é fato ele se afastar. Por quê? Por causa do pecado. Mas Deus veio com um plano de redenção para aquele homem, dando
uma nova oportunidade para ele se aproximar de Deus, para o vazio ser preenchido. Olhamos para o mundo aí fora, pode olhar para todos os milionários que você conhece, achamos que eles têm uma vida boa, achamos que não tem tristeza, engano seu, porque o vazio precisa ser preenchido. O espírito que saiu de Deus a todo tempo, ele quer voltar para o Criador, é como se fosse um imã. Então quando ele está afastado, a sede está lá, o vazio está lá. É por isso que tem muitas religiões comparadas. Por que, irmão Tiago? Por causa do vazio e por falta de conhecimento. Pastores, eles fazem de qualquer coisa o seu Deus para preencher o vazio, mas o vazio não é preenchido. O vazio só é preenchido quando a presença do Todo-Poderoso passa a tomar conta da nossa vida. Aí somos completos para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. E é lindo, irmãos, porque se atentamos para o versículo de número 3, o texto sagrado diz que esse rapaz que tem essas 3 finalidades, qualidades, que é a fama, o poder, a riqueza, mas ele tem um vazio do tamanho de Jesus, ao ponto dele arquitetar um plano. Que plano é esse, irmão Arthur? De subir em cima de uma figueira, visto que ele tinha 2 inimigos ou 2 barreiras para selecionar. Quais são, irmão Arthur? A sua estatura e a multidão, porque na onde Cristo Jesus estava, ali também estava uma terrível multidão, e ele era de baixa estatura. O plano deste homem não é outro a não ser esse: eu vou subir em cima desta árvore e lá eu vou preencher o vazio que está no meu peito. E quando a gente se atenta, presbítero irmão Tiago, para a história, a gente vai compreender que Zaqueu, ele era odiado pelos seus patrícios, pelo simples fato dele estar a serviço de Roma, cobrando impostos pesados dos seus irmãos. Então ele acha por melhor subir em cima da figueira brava, porque a intenção do coração deste homem chamado Zaqueu era só ver quem era Jesus. Mas quando eu me atento para a pessoa bendita de Cristo Jesus, eu compreendo através do respaldo bíblico que ele é especialista em fazer infinitamente mais do que esperamos. Talvez você não me entendeu. Você acha que Deus vai fazer de um jeito, ele vai te surpreender fazendo totalmente de outro jeito, por nome dele ser glorificado. Quando meu irmão, ele se encontrava privado da liberdade dele, nós, a família, achávamos que Deus tinha agido de uma maneira, mas Deus assim permitiu dele ir com as próprias pernas dele preso, para a gente visitar ele 1 ano e 1 mês. E quando a gente chegava naquele lugar, a gente se deparava com ele, e a primeira palavra que ele falava era: a paz do Senhor. A gente achava que Deus vinha agir de uma maneira, mas só que Deus, ele trabalha do jeito que ele quer, da maneira do que ele quer, porque ele é Deus. E quando eu me atento para a Bíblia, eu fico feliz, porque Isaías 43:13 está escrito da seguinte forma: antes que houvesse dia, eu sou, e não tem quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, operando Deus, quem impedirá? O texto sagrado diz que Jesus, juntamente com a multidão, está se aproximando da árvore que Zaqueu se encontra em cima. Conjectura minha, pastores, eu compreendo que Zaqueu, pelo fato dele ser odiado pela nação, ele está escondido nas folhagens daquela árvore, visto que o desejo do coração dele era somente ver quem é Jesus. E quando ele está vendo o bom mestre, a expectativa dele é alcançada. Mas eu disse aqui que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é especialista
especialista em nos surpreender. O texto sagrado diz que ele já está vendo o bom mestre, a expectativa dele já foi alcançada, mas o que Deus tem para você, eu vou falar de novo, o que Deus tem para você vai te surpreender, ao ponto de você comunicar ao seu pastor e dizer assim: ô pastor, eu tenho que fazer um culto de ação de graça, aleluia, em agradecimento a Deus, aleluia, porque ele me surpreendeu, aleluia. Veja que Zaqueu achou que preencher o vazio era apenas ver. O foco dele é subir na figueira, pastor, para ver quem era Jesus. O que será que Zaqueu ouviu de Jesus? Porque antes de Jesus entrar em Jericó, o que entrou foi a fama. Imagine Zaqueu ouvindo e dizendo: o leproso foi curado, o coxo voltou a andar, o morto ressuscitou. Então, quando a fama ela é usada pelo benefício, causa curiosidade naquele que está com um vazio no seu peito. Mas ele achou que o vazio é apenas na vista, e não é assim que funciona. Tem pessoas que vêm para o culto apenas para assistir o culto e quer preencher o vazio. Assim o vazio não é preenchido. Aprendemos através da história que para preencher o vazio não é apenas ver, tem que ter um relacionamento. Zaqueu subiu na figueira, mas Jesus está olhando de baixo e dizendo: para preencher isso aí você tem que descer. Para preencher o vazio vai ter que descer. Mas o homem é famoso, o homem tem poder, o homem é rico. Com Jesus as nossas credenciais ficam de lado. Com Jesus, para a gente crescer, nós temos que descer. Para Jesus alcançar minha vida, eu preciso descer daquela figueira. Aleluia, presbítero Arthur. Não é Jesus que tem que se moldar a nós, nunca foi. Não é a Bíblia que tem que se moldar a mim, não. É eu que tenho que se moldar a Bíblia. É a minha razão que tem que se moldar a Bíblia. Jovens, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é forte demais. A nossa sociedade, elas estão querendo mudar a Bíblia para se moldar aos jovens. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu falei já no início, o jovem tem uma natureza pecaminosa. A Bíblia é pura. Não é a Bíblia que tem que se moldar ao jovem, é o jovem que tem que largar o pecado e se moldar a Bíblia. Por que que o mundo quer fazer isso? É para amanhã eu e você estar afundado no pecado, pegar Bíblias que eles editaram e dizer: está escrito, está escrito, está escrito. Mas como o nosso Deus é poderoso e a Bíblia é inerrante, é nós, a nossa razão que tem que se render a ela, porque o nosso Deus é justo e o que está escrito é a verdade de Deus. É necessário descer da figueira para o sobrenatural começar a acontecer. Mas é interessante que a Bíblia diz que quando Jesus chama, Ele chama pelo nome. O que isso nos diz, presbítero? Ele te conhece. Zaqueu queria ver, mas mal ele sabia que Jesus já tinha projetado o plano todinho para salvar a tua casa. É coisas grandes e firmes que não sabemos nós. Então o homem é surpreendido, porque quando ele ouve o nome dele, a Bíblia diz que ele desce gostoso. Algumas traduções dizem ele desce alegre. Por que que ele desce gostoso e ele desce alegre? É porque a fama que ele tinha nunca preencheu o vazio no coração dele. O poder que ele tinha nunca preencheu o vazio no peito dele. A riqueza que ele tinha nunca preencheu o vazio no peito dele. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele desce feliz porque o vazio foi preenchido. Por que, irmão Tiago? Porque o mesmo Jesus, João diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo. Esse Jesus é que te criou, esse Jesus é que me criou. Só Ele pode preencher o nosso vazio. Oh glória! O inimigo é tão sagaz, ele é tão terrível de uma forma negativa. Ele sabe que o vazio que se encontra no ser humano só pode ser preenchido com a presença de Deus.
que ele cria coisas terríveis, pecaminosas, álcool, drogas, relacionamentos extraconjugais, aquela alegria momentânea, aquela alegria pecaminosa. Mas só que o nosso Deus, Ele é fiel. Eu vou falar de novo. O nosso Deus, Ele é fiel. Porque, irmão Arthur, Ele é fiel. Porque Ele abriu mão da tua coroa de glória, do teu resplendor. Paulo, ele diz, escrevendo para a igreja de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao verso de número 11: mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, aleluia, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para que, irmão Arthur? Para mim saber que a minha felicidade, que a minha alegria não está num copo de cerveja, não está num copo de uísque, não está numa carreira de cocaína. A felicidade do ser humano está em Cristo Jesus. Oh glória! Esse homem, irmãos, ele tinha, oh glória, fama, riqueza, poder, mas nada disso substituiu, jovens, a alegria de estar na presença de Jesus. O texto diz que quando ele ouve, Zaqueu desce depressa. Eu quero compreender, igreja, que o coração dele é tomado de uma tamanha alegria. Como ele conhece o meu nome. Eita Deus! O texto diz que ele desce depressa. É verdade. Eu quero aqui falar em nome de Jesus. Ele está nos chamando, Ele está pedindo para nós, porque o nosso Deus, Ele não é autoritário, Ele não é, aleluia, um líder que gosta de impor, não. Ele está pedindo: desce, desce na minha presença, desce nas caladas das madrugadas, porque eu vou descortinar minha glória. Eu quero agir em você e através de você, mas necessário é você descer na minha presença. Oh glória! Nós estamos ouvindo a voz de Deus e nós vamos obedecê-lo, para a gente contemplar o sobrenatural na nossa vida. O texto diz, irmãos, que ele desce. E quando ele desce, permita-me informar a igreja do Senhor nesta noite de algo muito importante. Infelizmente, eu disse o quê? Infelizmente, aqueles que estão com Jesus não terão, pastor Anderson, a mesma visão de Jesus, não terão o mesmo afeto de Jesus, não terão o mesmo amor de Jesus. Parece que vejo o presbítero irmão Tiago, Cristo Jesus, para adentrar na cidade de Jericó. Lucas 18, a partir do versículo de número 43. O texto diz que ali se encontra um deficiente visual à beira do caminho. E aquele rapaz, ele está ouvindo o barulho do culto. Ele está ouvindo o barulho do culto. Permita-me dizer, do culto verdadeiro. Aleluia. Do culto cristocêntrico. Oh glória. Do culto daquele que é adorado, daquele que se encontra no alto e sublime trono. Porque, irmãos, o olho do cego são os ouvidos. O texto sagrado diz, através da vida do Dr. Lucas, que ele comunica com aqueles que estão ao seu redor, dizendo: quem está se achegando a nós? Informam ao mesmo que tem como nome Bartimeu, que é Jesus o Nazareno. E aqui eu aprendo algo magnífico, porque Cristo Jesus, pastor Tiago, ele nunca investiu na sua aparência. Isso é tão verdade. Mateus capítulo de número 26, o texto sagrado diz que ele deixa 8 discípulos no pé do monte, pega os seus 3 discípulos de confiança, Pedro, Tiago e João, e sobem para o Getsemane. Judas já tinha saído para o vender. E quando eles estão lá orando, os irmãos conhecem a história. Judas, ele chega após a 3ª oração de Jesus. E qual foi, irmão Arthur, a oração de Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, vírgula, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Oh glória. O texto diz que ele se achega para os seus discípulos, visto que ele tinha se afastado de um tiro de pedra.
E quando ele se depara com os três, ele vai ter a decepção de ver eles dormindo, ao ponto de dizer: não podeis vigiar sequer 1 hora comigo? Levantai-vos, pois chegada a hora é. O texto sagrado diz que para os soldados que estão vindo com Judas para saber quem é Jesus, ele teve que o beijar para identificar o bom mestre. É por isso que eu tive que trazer essa história, que Jesus, ele nunca investiu na sua imagem. Por quê? Porque todos eram iguais. Então, para os soldados prender Jesus, Judas teve que o beijar para o identificar. É verdade. Aleluia, mas Cristo Jesus sempre investiu no bom nome. Eu vou falar de novo. Cristo Jesus sempre investiu no bom nome. Isso é tão verdade que quando aquelas pessoas que se encontram ao redor de Bartimeu informam ao mesmo que é Jesus o Nazareno que está passando, ele enche os pulmões de ar, abre a boca e diz: eu conheço este homem e eu conheço com profundidade. Vocês querem ver? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oh glória, oh glória. A mesma coisa que aconteceu com Zaqueu vai acontecer com Bartimeu. O que aconteceu, irmão Arthur? Aqueles que estão com Jesus, aqueles que estão dando glória a Deus, aqueles que professam a mesma fé que nós, fique quieto. O seu glória está muito alto. Meu Deus. Cala-te. O mestre não tem tempo para você. Bartimeu, ele tinha tanta convicção em Deus que o texto diz que ele clamava cada vez mais alto. Sabe o que eu entendo com isso, pastor Tiago? Bartimeu dizendo para aquelas pessoas através da atitude do clamor mais alto: eu sei para quem eu estou clamando, eu sei para quem eu estou expondo a minha necessidade. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Oh glória. Ou seja, se coloque-se no meu lugar, sinta a minha dor. O texto diz que Cristo Jesus para. Jesus fez o quê? Para. Pega aquelas pessoas que tentaram silenciar o cego e informam a seguinte mensagem: vocês vão ter 2 ofícios para o reino dos céus. Quais são, Jesus? Vocês vão ser mensageiros e guias, visto que o cego ele não enxerga. Então eles chegaram até a presença do cego e disseram: cego, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Aleluia! E tomando mesmo pela mão, levar até Jesus. Oh glória! Então não desista, glória! Não pare, porque aqueles que se encontram ao lado de Jesus, mas não têm a mesma visão, estão tentando te atrapalhar ou fazer você parar. Segue olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Foi assim com Zaqueu. O texto diz que quando Jesus fala: desce depressa, porque hoje convém de eu ser o seu hóspede, a multidão que está com Jesus vai começar a murmurar. Como o Senhor vai ser hóspede de um homem pecador? E é interessante, irmãos, que aqui prova para nós que o verdadeiro investimento é o investimento com Cristo. Esse não pode falhar. Por quê? Porque quem fala isso não é eu que estou falando aqui, foi Jesus quem falou. Porque quando as pessoas murmuram acerca de Zaqueu, Zaqueu abre a boca, não é Jesus quem fala é Zaqueu. Ele fala: Senhor, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Aleluia! Jesus só mandou ele descer. Ele fala: metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Interpreta para mim, irmão Tiago, é simples. Ele está dizendo: aquilo que nunca preencheu meu vazio, o Senhor acabou de preencher. Já que a fortuna que eu tenho não vai preencher meu vazio, o Senhor já preencheu, eu vou distribuir para os pobres. Aí Jesus confirma o melhor investimento, dizendo: hoje veio salvação a essa casa. Tem crente salvo aqui? Eu sei que tem. Tem jovem salvo aqui? Eu sei que tem. Aposto que a conta bancária pode estar até zerada, mas o investimento com Cristo está em alta, está pegando fogo. O vazio foi preenchido. Aleluia! Só Ele pode. Só Ele pode. Vamos finalizar, irmãos, para respeitar o horário, já até passamos. Peço até perdão para os pastores. Então Zaqueu entende o mistério e ele libera com as suas palavras, porque Jesus fala: hoje veio
a salvação a esta casa. Aleluia. Porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, glória. Zaqueu se perdeu no que? Se perdeu na riqueza, se perdeu na fama, se perdeu no poder. Meu Deus. Juventude, eu me incluo no meio de vocês. Vamos tomar cuidado com a fama, com poder e com dinheiro. Vamos sempre lembrar que toda glória é para Deus, Glória. todo louvor é para Deus, todo aplauso é para Deus, para que o nome dele venha continuar sendo glorificado. E eu e você abençoado na terra, mas com o maior tesouro no céu. Aleluia. Vamos ficar firme, vamos perseverar, que é tudo para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. É coisa linda, irmãos. E eu termino a minha oportunidade dizendo que há esperança para a árvore cortada. Cristo Jesus, ele foi claro no versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Buscar, não afastar, salvar e não condenar aquilo que se havia perdido. Talvez você não me entendeu, mas tem salvação para sua mãe, tem salvação para o teu pai, tem salvação para o teu marido, aleluia, tem salvação para tua mulher, eu creio, tem salvação para o teu ente querido. Eu louvo a Deus que quando ele agir em você, ele também vai transformar você, para você ser agente dele nesta terra. Oh glória! A salvação. Oh glória! A salvação. A salvação. Oh glória! Deus, ele te trouxe nessa noite para te encher, para você ir aos perdidos, para você pregar no maior campo missionário que é dentro da sua casa. Aleluia. É lá naquela seara que Deus vai te usar como arauto, como profeta, como mulher de Deus. Talvez você esteja sentado em espírito olhando para nós dizendo: eu não sei pregar. Se você falar isso, Jesus ele vai ser, ou seja, de uma forma injusto, porque ele mesmo inspira Marcos para escrever no livro que leva o nome dele, capítulo 16, verso 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando eu faço essa leitura bíblica, pastor Âncio, eu compreendo que Cristo Jesus, ele não mandou colocar uma nomenclatura, um título, uma posição dizendo: ide pastores, ide evangelistas, ide missionários, ide presbíteros, ide diaconisas ou missionárias ou cooperadores. Não, ide por todo mundo. Quem? Aquele que nasceu da água e do Espírito. Oh glória! Aquele que disse não para a carne. Oh glória! Tem que se cumprir na vida do arauto, do profeta, da mulher de Deus. Aquilo que Paulo disse, escrevendo para os Gálatas, capítulo 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, Cristo Jesus vive glória! em mim. E a vida na qual eu levo na carne, levarei na fé do Filho do Homem que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh glória! Pregue a palavra, pregue a palavra. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A palavra de Deus, ela fala por si só. Pregue a palavra. Não fique com a incumbência de querer convencer, porque isso é o papel do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é pregar, verbalizar, ditar, proclamar o evangelho genuíno. Oh glória! E assim nós terminamos a nossa oportunidade. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Fiquem firmes, não só os jovens, como todos que aqui estão. Persevere. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil. Já falamos aqui da carne, da natureza caída, mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele deixou escrito para nós em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esse é o maior segredo de todos nós vencer a nossa carne caída. O apóstolo Paulo diz: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
Amém? Fiquem firmes, louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu creio que esse número vai se multiplicar tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Aquele que recebeu a palavra, glorifica a Deus com as palmas, em nome de Jesus. Graças a Deus.